Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Honre o seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate. Não cometa adultério. Não furte. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Muito boa noite, Soma. Como vocês estão? Tudo bem? Que alegria, mais um culto ao Senhor, mais uma semana. Principalmente depois do que nós vivemos ontem, né, Edmar? Né, Gabriel? Coisa boa estar com o povo de Deus cultuando ao Senhor. Para mim, hoje, eu estava louvando aqui, eu fiz assim, e vocês vão ver que durante o sermão eu vou fazer várias vezes isso. Eu tomei, acho que já uns 3 antialérgicos e ainda tá, parece que tem um demônio preso aqui assim. Eu fui com os rapazes ontem, os homens da igreja, lá em Lajeado, e nós vimos a morte de uma igreja. Então nós estávamos cantando aqui, e eu estava louvando o Senhor, não só por louvá-lo, que já é bom demais, mas por estar com o povo dele, e ouvir o cântico, e ver vida na igreja. Isso é bom demais. Enquanto a gente viveu ontem a morte de uma igreja, vir aqui hoje e ver o povo de Deus louvando a Ele, é bom demais. E que Deus nos mantenha assim, que Deus nos fortaleça, para que seja disso para mais, que nós tenhamos vida no nosso meio, que nós tenhamos vida do Espírito no nosso meio. Amém? Fazem 21 anos e alguns meses que nós somos casados. Ou seja, fazem aí quase 22 anos que eu tive uma das piores experiências da minha vida. Nós estávamos por casar, já estávamos noivos. Meu pai tinha um ateliê de calçado, era de calçado, né? E a Su trabalhava com ele ali, ajudava, enfim. E eu, como um bom filho rebelde, eu só ia incomodar e atrapalhar do lado. E numa dessas, nós estávamos conversando acerca de acertos do casamento, enfim, não lembro exatamente o assunto que era. E a gente iniciou uma discussão, meu pai e eu. E essa discussão ela foi se acalorando. E eu, como um filho rebelde, ao invés de ficar quieto, eu continuei. Porque eu já tinha cumprido meus 18 anos, acho, né? Eu já tinha feito 18. Então, como de maior, como alguém que atingiu a maioridade, eu pensei que eu tinha o direito de discutir com meu pai. Mesmo morando na casa dele, mesmo estando debaixo do teto dele. E essa discussão acalorou-se tanto que nós fomos um em direção ao outro para as vias de fato. Eu não troquei soco com meu pai, mas nós nos agarramos ali e parou ali, meio que a gente se deu conta. E naquele momento meu pai disse assim, que não teria mais como eu morar com ele. Só que eu já tinha que ter me dado conta, não tinha como. Já tinha que ter saído antes. E nós estávamos por casar, então eu arrumei algumas coisas minhas, fui levar já para o cantinho onde nós iríamos morar. E quando eu voltei para casa para buscar mais coisas, meu pai estava aos prantos, e ele ficou na minha frente e disse, filho, não vai.
Espera tu casar. Eu sei que há perdão. Deus perdoa, meu pai me perdoou. Mas a cicatriz fica do machucado, né? E eu tenho convicção, tenho certeza de que isso é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria sido esse filho rebelde, sabe? Um filho que discute com o pai, se acha no direito de discutir com o pai, bater boca e chegar ao ponto de partir para cima. E eu estava preparando esse sermão aqui, pensando, por que isso? Por que geralmente é nas famílias que acontece isso? As famílias, vocês podem cuidar, é o lugar onde nós mais amamos e mais odiamos. Tu vai ver as maiores tragédias, é gente da família. Briga, foi família. A família ela tem essa facilidade e tu demonstra afeto, mas dali a pouco já estão brigando, discutindo. Lá em casa, seguidamente, eu falo, nós, o nosso núcleo, o nosso pequeno reino, a princípio, somos as pessoas que mais amam umas às outras. Essas 4, 5, mas 4 porque tu não consegue ver a quinta pessoa ali, é as pessoas que eu mais amo no mundo. E ainda assim, são as pessoas com quem eu mais discuto. Por quê? De onde vem isso? Vocês estão entendendo? É um misto. É um misto de emoção e a gente é onde mais ama e mais odeia é a família. E a gente fala de amor, né? Amar o próximo. E é tão fácil amar o próximo quando ele não está tão próximo assim. É muito fácil tu amar as pessoas na África. Tu amar as pessoas que estão lá na África, sabe? Sentir compaixão delas, empatia. Tu te apegar a auxiliar aquelas pessoas, militar por auxílio para elas. É muito fácil eu admirar e ver outras esposas, mulheres, e dizer, nossa, como eu queria que a minha esposa fosse assim. Quem sabe outras mulheres veem os homens, nossa, o meu marido tinha que ser desse jeito. É fácil tu amar o outro quando tu não conhece ele tão bem. É muito fácil tu ver as outras mulheres e pensar, nossa, como eu queria que minha esposa respeitasse desse jeito. Como eu queria que fosse dessa maneira. Como eu gostaria que minha esposa cozinhasse assim. Como eu gostaria que o meu esposo não me tratasse desse jeito, fosse que nem fulano. Como eu gostaria que o meu esposo vivesse dessa maneira, tivesse o emprego daquele lá. Vocês estão entendendo? É muito fácil isso acontecer. E nós estamos entrando agora na segunda tábua. Eu expliquei para vocês das 2 tábuas, lembram? Essas 2 tábuas é o resumo que Jesus dá da lei. Jesus resume a lei em 2 tábuas, 2 maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, o grande e maior mandamento, e o próximo como a si mesmo. A primeira tábua nós tratamos até a semana passada, o nosso relacionamento com Deus, como nós lidamos com Deus, como nós nos relacionamos com Deus, porque não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser do nosso jeito. E agora nós vamos iniciar a segunda tábua, e quando Deus vai iniciar a falar sobre os relacionamentos, como nós nos relacionamos com o próximo, ele inicia pela família. Pela família. Deus vai iniciar agora a lidar com o seu povo, instruir como eles devem agir com relação ao próximo, o segundo maior mandamento, que é semelhante ao primeiro, dizendo, vocês têm que viver desse jeito dentro de casa. Porque todo relacionamento ele vai ser baseado em como tu vive com a tua família. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Todo relacionamento que tu tem, ele vai ser pautado, ele vai ser moldado em como tu te relaciona ou te relacionou com tua família. Sempre.
Então, o relacionamento com os pais é o primeiro e o mais importante dos mandamentos. Por isso que hoje eu falei para as crianças, ó, presta atenção. Eu tô a semana toda falando pro Luiz, né? Luiz, eu vou pregar para ti domingo. E o Luiz, vou tentar não dormir. Né, Luiz? Então tá, vamos lá. As meninas, eu falei, ó, domingo de tarde vocês têm que dormir em casa. Durmam para não dormir no culto. Tenho que falar com vocês. Então, por que isso? Porque o primeiro mandamento que Deus dá, quando Ele vai dar sobre como nós lidamos com o próximo, é com os pais. É com os pais. Isso é que vai moldar todos os demais. Só que tem um problema na época que a gente está vivendo, o período que nós estamos vivendo, ele está sendo moldado por uma doutrinação. A gente vive um período em que cultura, governo, todos estão militando contra a família. Enquanto a Bíblia vai dizer que tu deve amar a família, honrar a família, os filhos devem honrar os pais, obedecer os pais, e tudo que nós vamos ver aqui hoje, tu sai aí fora, tu vai ver o contrário. Tudo vai militar contra a família. Hoje nós temos uma militância. Por quê? Porque o Estado, ele compete diretamente. O Estado que eu digo aqui não é o Estado leal, o bom. O Estado é esse que se acha ídolo. Nós falávamos no carro ontem vindo para cá. O Estado, ele é um Deus. E ele quer toda a lealdade para ele. E a família é um forte competidor. A família, ela está totalmente o inverso. Se tu é devotado à tua família, tu te dedica à tua família, o Estado vai te ver como uma ameaça. Ele vai te ver como uma ameaça e ele vai fazer de tudo para que tu perca isso. Então, homem, se tu te dedica à tua família, trabalha por elas, tu está fazendo tudo o que pode, se doando para o Estado, tu é um horror. Tu é uma desgraça. Não é isso que ele quer. Ele quer homens fracos. Homens que não vivem para a sua família. Homens que traem suas esposas à torta e à direito. Homens que gastam seus dinheiros em bar, em futebol, em baile, no que for, menos com suas casas. O Estado quer isso. Homens que não honrem, não cuidem das suas famílias. A cultura vai te empurrar para isso, se tu te deixar levar. Ou seja, nós precisamos, então, entender que família está extremamente associada com a autoridade. Vamos lá? Algumas coisas que a gente precisa entender sobre esse texto, então. Em primeiro lugar, o que significa honrar? A gente precisa entender, porque o texto vai dizer isso. Abram Êxodo, capítulo 20, verso 12. Êxodo, capítulo 20, verso 12, é um versículo bem pequeno, mas de muita importância. Para quem não tiver Bíblia, está projetado, mas se tu tem tua Bíblia, vai manipulando ela aí, vai lidando com ela. Nós vamos percorrer outros textos depois e eu gostaria muito que tu fosse acompanhando. Êxodo 20, verso 12, diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. De novo, honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Então, o que significa honra? Honra é a palavrinha usada para glória. É a mesma palavra para glória, para peso, para respeito. Quando a Bíblia está mandando os filhos honrarem os pais, ela está dizendo assim, ó, tu tem que considerar os teus pais muito importante. A coisa mais importante que tu tem na vida. Tu tem que dar peso a eles, honra, glória a eles. Deus está mandando você ver os pais como as pessoas de maior importância que tu tem na tua vida. É isso que o termo quer dizer. Calvino, ele vai resumir isso aqui, ele vai sintetizar em 3 termos, em 3 palavras, em 3 ordens, que é reverência, obediência e gratidão. E nós vamos trabalhar com isso aqui. Calvino, ele pega a ideia, ele pega os textos bíblicos e ele explica, e ele vai resumir nesses 3 aqui. A honra aos pais se dá por meio de reverência,
por meio de obediência e por meio de gratidão. E ele diz mais, e eu acho fenomenal isso aqui. Calvino, ele diz assim, ó, presta atenção nisso aqui. Deus quer que você lide tão bem com a autoridade que a primeira autoridade que ele coloca na tua vida, ele dá o mesmo nome que é ele, Pai. O nosso Deus é Pai ou não é? Quem é a primeira autoridade que tu tem na tua vida? Teu pai. Pai e mãe. Deus quer tanto que tu lide bem com essa questão de autoridade, que tu aprenda desde cedo e leve para a vida toda, que a autoridade que ele coloca na tua vida em primeiro, cronologicamente, se chama Pai. Ele dá o mesmo nome que ele. E a relação é a mesma que nós vemos na Trindade. O Filho respeitando, obedecendo o Pai. Nós estamos lendo casualmente, exatamente agora, na TS do Gruden. O Gruden vai falar sobre a sujeição, a submissão do Filho ao Pai. O Filho se submete ao Pai. Tu vai ver que nunca o Filho envia o Pai. O Pai não vem morrer por nós. O Pai não é quem desce e se faz carne. Não. O Pai envia o Filho se submete ao Pai. E nós vemos isso na relação humana também. Os filhos devem se submeter a seus pais, devem respeitar os pais, obedecer os pais e ser grato aos seus pais. Então, em primeiro lugar, é isso que quer dizer honra. Honra é os filhos considerar os pais dignos de respeito. Ou seja, você não vê os seus pais como os teus coleguinhas. Tu não fala com os teus pais como tu fala com os teus coleguinhas na escola, porque eles são dignos de honra. Tu não fala com os teus pais como tu fala com aqueles na rua, os teus amiguinhos que tu brinca. Você não fala assim com os pais. Eles devem receber respeito, honra. Além disso, a obediência é uma exigência bíblica. Vamos na Bíblia? Acha aí Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. A Bíblia vai falar sobre a obediência. Diz assim: filhos, presta atenção aqui, ó. Crianças, adolescentes. O João está triste comigo até agora, que eu disse para ele não ficar lá atrás e ficar aqui. Eu não sei, ele está olhando para mim com um olhar tão chateado. Efésios 6, 1 ao 3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Vai um pouquinho mais para frente, vai em Colossenses agora. Colossenses, passa aí. Tu está em Efésios, tu vai passar Filipenses e vai até Colossenses. Colossenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 20. E olha o que a Bíblia vai falar, olha o que Paulo está dizendo aos irmãos de Colossos. Filhos, o que diz aí de vocês aí? Oi? Em tudo. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Não tem exceção. A exceção é o que não concorda com a Bíblia. Nós já vamos ver isso. No que os teus pais mandam e não fere o mandamento bíblico, os filhos têm o dever de obedecer. Os filhos precisam obedecer aos pais em tudo. E deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. A exceção disso que eu falei é o quê? Atos capítulo 5, quando Pedro, os apóstolos estão presos, e os líderes ali, os sacerdotes chamam eles e dizem: nós não mandamos que vocês não pregassem o nome de Cristo, o nome de Jesus. O que Pedro responde? Importa obedecer a Deus e não aos homens. Ou seja,
Você deixa de obedecer aos homens quando essa ordem fere alguma ordem bíblica. Nós temos que pregar Jesus ou não? Então, quando o Estado diz assim, não prega, tu desobedece. Se os filhos têm que obedecer aos pais em tudo, eles vão desobedecer, e aí precisa desobedecer somente quando os pais falarem algo contrário ao que a Bíblia manda. Entenderam? Mas, se isso não acontecer, a ordem é: obedeçam em tudo. Em tudo obedeçam os pais. Só que tem um detalhe, deixa eu explicar para vocês isso aqui. A obediência, ela tem que ser completa e imediata. Completa porque nós vimos, é em tudo. A obediência também tem que ser imediata. O pai não fica falando com os filhos 3, 4, 5 vezes. Me surpreende, deixa eu dizer para vocês, agora eu vou abrir o peito aqui. Me surpreende negativamente ver quando os pais estão chamando os filhos e é a mesma coisa que se ninguém estivesse falando nada. Ninguém falando nada, porque a criança segue brincando, segue desobedecendo, segue correndo, segue fazendo o que estava, como se ninguém tivesse dito nada. A ordem do pai, a ordem da mãe, a voz do pai e da mãe tem que ser a coisa que a criança mais ouve, mais distingue. O Douglas Wilson, ele diz isso. Os filhos deles, ele ensinou assim: não interessa se tu está no meio de uma multidão, se eu te chamar, tu tem que me ouvir. Tu tem que reconhecer a minha voz. É uma obediência completa. Filhos, em tudo obedeçam os pais, e ela tem que ser imediata. Senão, não é obediência. Lá em casa eu falo para as meninas: obediência fora de hora é desobediência. Entenderam, crianças? Quando o papai e a mamãe falam, vocês obedecem na mesma hora. Não é depois. Não é depois. E sabe como é que funciona, papai e mamãe? Tu tem que exigir isso dos filhos. Vocês precisam exigir. Por quê? A obediência na Bíblia, ela é associada à vida. Provérbios diz que o pai e a mãe que deixam um filho percorrer o seu rumo, ele acaba na morte. É ou não é? O filho que segue o seu rumo, a criança é tola, a Bíblia fala, ela é tola. Se tu deixar a criança viver por sua própria vida, ela vai acabar na morte, na sepultura. Ou seja, tu não deixa a criança vivendo desse jeito. Tu exige dela obediência imediata. Deixa eu tentar exemplificar. Imagina que tu está numa montanha e mais adiante tem um precipício. E tua criança, teu Enzo, tua Valentina, está correndo em direção ao precipício. Se tu chamar ele uma vez, ou ela uma vez, ela iria parar? Ou ela ia morrer? É essa a pergunta que tu tem que te fazer. Quando tu chama a tua criança, o teu filho, tua filha, imagina que ela está indo em direção a um precipício, indo em direção à BR, para atravessar a BR. A tua voz salvaria a vida do teu filho ou não? A tua voz salva a criança? Ela para quando tu fala? Ou ela vai continuar? Ou ela cai nesse precipício? Ou ela é atropelada numa via perigosa? Vocês estão entendendo a gravidade disso? Por que que Deus quer que desde o início os filhos obedeçam? É uma obediência completa e imediata. E aqui você pode perguntar, mas até que idade? Com que idade? Porque eu dei o exemplo aqui, né? Eu tinha completado 18 anos e eu morava com os meus pais. Eu poderia ter 40 anos, que é o que eu vou fazer esse ano. Se eu moro com os meus pais, eu tenho que obedecer. Se tu está debaixo do teto dos teus pais, tu tem que obedecer os pais. Em nenhum momento a Bíblia diz assim que quando tu chega numa certa idade, o teu pai perde a autoridade. Nunca. Se tu mora na casa do pai ou da mãe, se tu tem 10, 5, 20, 40, 100 anos, tu tem que obedecer os pais. Tem que obedecer os pais. Quem manda na casa são os pais. Não interessa a tua idade. Você lida com eles com obediência. É uma coisa que exige uma implicação óbvia. É muito óbvio isso aqui, mas tem que ser dito. Óbvio tem que ser falado.
Se a Bíblia exige obediência dos filhos, os pais são exigidos a ensinarem, a instruírem os filhos. Isso aqui. Tu não espera que a criança haja sozinha. Eu vejo, às vezes, nós estávamos num evento um dia, na época que a gente tinha um pouco mais de livros em estoque, e a gente conseguia ir a eventos vender livros, a época um pouquinho melhor do que hoje. Nós fomos num evento e o pai estava com uma criancinha, uma bebê, devia ter não tinha 2 anos ainda. E ela ia, a vontade dela era sair correndo e ir parar lá na frente do preletor. E a vontade da criança, eu disse, a criança é tola. A vontade da criança, ela vai tentar fazer. Ela vai tentar. Tudo que a criança quer fazer, ela vai tentar fazer. Sabe o que o pai fazia? Ele se parava atrás das cadeiras, como se estivesse lá ao fundo, e ele ficava de braços cruzados, observando, e quando a filhinha ia indo e olhando. A criança faz isso, tu pode perceber, ela vai te testar. Ela vai testar. E se tu deixar, ela vai continuar. Cada vez que tu permite, ela vai avançando, ela vai esticando essa corda. E ela ia olhando e o pai só fazia assim. E ela fez isso várias vezes e atrapalhou o evento várias vezes. Pelo menos que eu lembro, depois eu parei de contar, umas 5 ou 6 vezes. Que atrapalhou o evento. Atrapalha a gravação, atrapalha o evento, o preletor, atrapalha as pessoas que estão tentando prestar atenção. Tu não espera que uma criança por si só vai obedecer. Lembre-se, nós convivemos com algo no nosso DNA chamado pecado. O pecado desfez essa obediência pronta, essa sabedoria do ser humano. Nós ainda estamos sendo reconstruídos em sabedoria. Então, tu não espera dos filhos sabedoria em atitude. Atitudes sábias. Você não espera por ele, ou seja, cabe aos pais ensinar. E os pais ensinam como? Dando ordens. Porque os filhos precisam obedecer. Vocês estão entendendo? É dessa forma. Se os filhos precisam obedecer e por meio da obediência eles vão aprender, ou seja, é necessário que os pais ensinem, e esse ensinamento inclui você dar ordens aos filhos. É que hoje tem um problema, né? Hoje tem a chamada educação positiva. Eu acho tão legal a psicologia hoje em dia, que ela tem várias saídas para as coisas que a Bíblia te manda fazer de um jeito, ela vai, não, mas tenta assim, tenta desse jeito. O que é isso? Tu não dá ordem, tu sugere, tu negocia, tu não diz não, tu tenta negociar com a criança, debate, entra numa argumentação com ela, tenta convencer ela. Eu acho tão legal isso aqui. Pena que a Bíblia não concorda. Se concordar seria bom, mas não é o caso. Não é o caso. A Bíblia vai dizer que tu tem que dar ordens. Se a criança precisa obedecer, a obediência é por meio de ordens. E se ela tem que aprender para se tornar sábia, esse ensino se dá por meio de ordens. É uma questão lógica, é meio que óbvio. Entende? Isso aqui é algo sério. Isso aqui é importante demais. Tu precisa entender isso aqui. Se tu não entender isso aqui, tu vai deixar teu filho, tua filha, ir em direção à morte. Sabe o que acontecia com os filhos? Olha só, lê comigo aí Deuteronômio. Acha aí Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 21. Deuteronômio 21, nós leremos 4 versículos. O 18, 19, 20 e 21. Acharam? Diz assim o texto: se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, ou seja, aquele que não obedece à voz de seu pai, nem à voz de sua mãe, e mesmo quando castigado, então a Bíblia diz que tu tem que castigar. A vara, lá em Provérbios, então é vara, tá? Não é diálogo, não é vara. E mesmo quando castigado, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este nosso filho é rebelde e teimoso.
não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão, ou seja, só se dá à sua vontade, só se entrega, só é disposto ao que ele realmente quer, só faz o que dá na cabeça. É comilão e beberrão, verso 21. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. Filho que não obedece pai e mãe é um mal para a sociedade. Filhos que não obedecem são um perigo para a sociedade. Se é um perigo para a sociedade, também o é, e principalmente para a igreja. Você precisa entender que isso aqui é sério. O que Deus está mostrando que é o quê? Lembre-se, no Antigo Testamento, muita lei, muito da lei era sombra. Lembram? Apontavam para algo. O que Deus está mostrando para nós é, se tu deixar teu filho fazer só o que ele quer, só o que dá na telha, ele vai ser encaminhado. Você permitirá que ele vá em direção à morte. Vocês entendem a gravidade disso aqui? O perigo nisso aqui? Além disso, então, além de respeito, reverência, além de obediência, a Bíblia também exige que os filhos sejam gratos. Os filhos ingratos são um testemunho de incredulidade. Filhos, crianças, adolescentes, vocês precisam agradecer o papai e a mamãe. Se você tem o que comer, tem o que vestir, tem onde morar, tem uma cama para dormir, se você tem tudo o que precisa para viver, e vocês estão vivinhos aqui, eu estou vendo, então tu tem tudo o que precisa, é porque Deus tem sido gracioso contigo. Deus foi gracioso e deu paz para que vocês tivessem uma jaquetinha jeans, que nem o Luiz está ali, uma roupinha combinando, que nem a Mariana, uma camiseta da Soma, igual o Gui. Isso é graça. A criança não tem dinheiro para comprar suas coisas, bancar a sua vida, ela precisa de pais. Os pais são uma graça do Senhor aos filhos. Logo, filhos precisam ser gratos. Quando há graça, nós precisamos ser gratos. Eu falei para vocês essa semana no GC, lembram? Eu preciso exercitar a minha gratidão. Eu estou fazendo isso. Mas os filhos precisam agir desse jeito com os pais. Nós temos uma prática no almoço, ou cada refeição que nós vamos fazer, e eu sento à mesa e eu digo, obrigado pelo almoço, mamãe. E as meninas seguem, obrigado pelo almoço, mamãe, todas elas. Por quê? Porque eu quero que elas entendam que sem almoço, sem mamãe, aliás, não teria almoço. Entende? Estava vendo há um tempo atrás, elas aprenderam com outras pessoas, isso não vem do pecado delas, é óbvio, isso elas viram em alguma casa, alguma outra criança, outros filhos fizeram, isso e as minhas filhas aprenderam. Elas só aprendem coisas erradas com outros, nunca os outros aprendem coisas erradas com elas, fiquem tranquilos. Acontece que elas estavam criando um hábito, almoçavam e o prato ficava ali, na mesa. Jantavam e o pratinho ficava ali, o copo, os talheres, ficava tudo ali. E um dia eu chamei elas e disse, nós temos que mudar isso aqui. Eu perguntei, estava bom o almoço? E elas, sim. A comida estava boa? Sim, estava. Foi o suficiente? Foi. E quem sabe se a pessoa que plantou, acho que ela plantou bem, né? Foi bem produzido o alimento, foi bem cuidado, sim. Mas e o caminhão que trouxe para cá? Era nosso? Não. Como que é o nome disso, então? Porque a gente não fez nada para que a comida chegasse até aqui. É graça. Então, olha quantas coisas acontecem para que o arroz e o feijão estejam em cima do teu pratinho e você só tem o trabalho, e alguns nem isso, só tem o trabalho de botar no talher e levar à boca. E nem leva o prato para a pia depois. Entende? A criança tem que ser ensinada, inclusive na gratidão. Você precisa lidar dessa forma para que os teus filhos sejam gratos e eles aprendam a reconhecer a graça de Deus na vida deles. Coisa que nós também temos que fazer. Mas tu imagina a criança, se ela não ver os pais agindo dessa forma, como que elas vão aprender? Como que elas vão viver? Pais sacrificam
tempo, dinheiro, energia, preocupações, sono, lágrimas pelos filhos. Os pais dedicam tudo isso, sacrificam tudo isso. E com alegria, porque filhos são bênção, nós reconhecemos isso. O mínimo que os filhos precisam é dizer obrigado. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Entendido? Olha o que diz Provérbios 17, verso 6. Provérbios capítulo 17, verso 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou os netos. E a glória dos filhos são os pais. Quando há glória, a gente é grato por isso ou não? Ou deveria ser grato ou não? Os filhos têm que ser gratos, porque Deus colocou uma glória na vida deles, os pais. Deus colocou os pais para cuidar, alimentar, instruir, corrigir. Nós precisamos ser gratos pelos pais. Então, em primeiro lugar, com relação a isso aqui, em primeiro lugar, filhos honram os pais. Presta atenção. Filhos honram os pais, respeitando, obedecendo e agradecendo. Gravem isso aqui. Grava, anota, tira foto, não sei. Grava na memória, memoriza, decora, todo dia tu recita. Mas filhos honram os pais, respeitando, obedecendo e agradecendo. Em segundo lugar, filhos pequenos, vocês precisam obedecer aos pais de vocês de forma completa, imediata e sem reclamação. E sem reclamação. Se a Bíblia manda obedeçam em tudo, tu não reclama. Se há uma ordem legítima, se não fere o mandamento bíblico, você obedece. Tu precisa entender uma coisa aqui, ó. Se tu não educar os teus filhos em casa, tu vai ter um demônio, tu não vai ter uma criança. É um demônio, é um tasmania, sabe? Tu precisa ensinar os filhos, corrigir os filhos. Tu precisa disso. Tu precisa. Eu estava lendo certa vez, e era mais ou menos assim. Sabia que os filhos, a criança quando chora, assim, tu percebe que ela tem uma ira nela. Os filhos, eles só não matam os pais porque eles não têm força. Olha o tamanho da Alice, o tamanho da Rebeca lá, da Laís e do Leandro, aquele tamanho, sabe, centímetros. Mas ela já tem uma ira nela. Esses dias eles estavam lá em casa, não, foi um dia que nós estávamos na casa deles, e ela chorando assim, tu percebe já um choro de brabeza assim, sabe, indignação, de inconformidade. Imagina, aquele tamanho. E já indignada com a vida. Os boletos nem começaram a chegar ainda. Filhos, se pudessem, só porque não tem força, eles matariam os pais, porque o pecado já habita neles. Davi fala, em pecado me concebeu minha mãe. O pecado já acompanha a criança desde a gestação. Tu entendeu? Isso é sério. Você tem um papel muito importante, pai e mãe. Deus colocou você na vida dos filhos para que eles não sejam demônios, mas para que eles sejam cristãos, pessoas tementes a Deus, pessoas sábias. Em terceiro lugar, filhos adolescentes. Então, filhos pequenos, obediência completa, imediata, sem reclamação. Filhos adolescentes, vocês precisam respeitar e honrar os pais. Vocês respeitam, honram quando estão com eles, mas principalmente, adolescentes, vocês honram os pais, respeitam os pais quando não estão com eles. Quando vocês estão junto com os amigos de vocês, sabe? Quando tu tem uma tendência de falar mal dos teus pais. Quando tu tem uma tendência de reclamar dos teus pais. Quando tu tem uma tendência de ver o que há de errado nos teus pais. Tu honra os teus pais, tu respeita os pais. Principalmente quando não está com eles. Quando não está perto deles. Os adolescentes, eles têm uma busca pela independência. Isso é normal, isso é comum. Isso é bom. O problema é que quando essa busca por independência se dá atrelada ao pecado, à rebeldia, à rebelião.
Adolescentes querem firmar a sua independência, é onde eles estão mostrando realmente sua personalidade e mostrando que realmente estão se tornando adultos. E deixa eu dar um detalhe aqui, eu estou usando o termo aqui para que fique claro para as crianças aqui, tá? Eu nem concordo com esse termo, mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. A gente discute isso uma outra hora, um outro café. Adolescência é uma coisa que nem existe, tá? Mas, para que fique claro a quem eu estou me referindo. O problema da busca pela independência é quando se dá atrelado ao pecado. É quando tu age em rebeldia, desrespeito, desobediência, batendo porta, reclamando, sabe? Murmurando. A mãe pede para lavar a louça, tu, mas sempre eu, mas só tem tu na casa. Tu quer o quê? Entendeu? Passa uma vassoura para mim, ele, mas de novo, eu fiz isso mês passado. Entendeu? Você honra os teus pais. Você honra os teus pais quando tu acha que não precisa deles, mas tu age aí precisando ainda mais. Na verdade, quando tu acha que não precisa dos pais, aí é que tu precisa. Se tu te der conta, quando vier esse pensamento tentador de achar que tu não precisa dos pais, tu já sabe viver, tu sabe se virar, tá tudo ok, é aí que tu precisa deles. E se tu agir mostrando isso, eu preciso deles, aí sim tu vai estar honrando os pais. Lembra do que eu falei antes? Calvino diz, tu é moldado à autoridade, tu é ensinado a respeitar a autoridade quando tu reconhece que a primeira autoridade na tua vida se dá com alguém que recebeu o mesmo nome de Deus, Pai. Em quarto lugar, adultos, filhos adultos. Você honra os pais, cuidando dos pais, buscando ser melhor do que os teus pais foram. Mais santos, mais crentes, mais dedicados ao Senhor. Você honra os pais cuidando deles na velhice. Cuidando deles. Em quinto lugar, Deus dá uma ordem que esse mandamento é o quê? Honrar quem? Pai e mãe. Tu percebe que não tem diferença de valor aqui? O filho honra pai e mãe. É igual. A obediência é aos dois. O respeito é aos dois. Não tem favoritismo. Não é, eu prefiro o meu pai porque ele lida comigo desse jeito. A minha mãe sempre grita. Eu prefiro a minha mãe porque ela me entende. O meu pai é... Não. É os dois. É os dois. A ordem é aos dois. Deus coloca homens e mulheres em igualdade, sem favoritismo nenhum. Honra o teu pai e a tua mãe. Eu não anotei aqui, mas tem um texto no Pentateuco, se não me engano é em Deuteronômio, que a ordem é honra a tua mãe e o teu pai. A mãe vem até em primeiro lugar, coisa que na Bíblia isso é muito importante. Porque é os dois, sem distinção, é igual. Tu honra, tu obedece, tu respeita, da mesma forma. Em sexto lugar, mamãe, mulheres, minhas irmãs, não espere que os teus filhos honrem o teu marido se tu não honra ele na frente dos filhos. Não espere que os teus filhos vão honrar o teu marido se tu não dá honra a ele, se tu não respeita ele, se tu lida brigando com ele, gritando com ele, reclamando dele. Não espere nada dos filhos que tu não tenha mostrado. Dizer é muito fácil. Dizer é muito fácil. Mas o filho não aprende só pelo que ele ouve, e muito mais pelo que ele vê. Por isso que a Bíblia manda, Deuteronômio 6, que os pais deveriam ensinar os filhos ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar. Lembra? É o dia todo, o filho está acompanhando os pais, ele está vendo o que o pai está fazendo. Por isso Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A criança está vendo o que está sendo feito dentro de casa. Em sétimo lugar, pais, papais, homens, não espere que os teus filhos honrem a tua esposa se tu humilha ela,
se tu não serve a ela, se tu grita com ela. Não espere que os teus filhos honrem a tua esposa se tu lida com desprezo com ela. Mas olha essa casa. Ah, esse arroz queimou de novo. Sabe? Sempre reclamando, nunca tá bom. A esposa faz as coisas, ela está cuidando da casa e dos filhos, trabalha muito mais que tu. E tu está reclamando. Como que o filho vai honrar a mamãe se o papai não está ensinando por meio de atitude? Vocês estão entendendo? Tu tem que mostrar isso em casa. Em 8º lugar, filho, sai de casa. Sai da casa do teu pai. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu falei para a Sofia um tempo atrás, ela se escandalizou comigo. Quando elas crescerem e casarem, eu sei que eu vou ficar chateado, são filhas, é tudo ok, tá, beleza. Mas eu vou ter um pouquinho de alegria também, porque eu não vejo a hora de poder correr pelado dentro de casa. Sabe, tu poder, sabe, tem um momentinho ali, vamos brincar de pega-pega, tá, pelado. Entendeu? Cena linda isso. Sai de casa. Olha o que diz Gênesis. Olha o que fala Gênesis. Gênesis 2, 24. O que diz? Vamos ver? Gênesis 2, 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. O homem se une à mulher depois de deixar pai e mãe. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Entenda, tem uma cronologia aqui. Obediência completa, imediata, tu obedece aos pais em tudo. Depois disso tem uma ruptura. Tu sai de casa. Depois que tu sai de casa, aí tu casa. O que Deus está mostrando é, tu sai de casa. Sai da dependência. Tu quer firmar na tua independência, quer mostrar que tu é um homenzinho, sai de casa. Mostra, trabalha, tenha um salário. Em 8º lugar, saia de casa. Entendido o que significa honrar? Ok? Em 2º lugar, esse vai ser mais curto, prometo. Em 2º lugar, a honra aos pais e mães maus ou desconhecidos. Porque sim, nós estamos vivendo numa realidade de pecado. Tem muito pai e mãe maus. Tem, infelizmente. E nós temos que honrar. Porque a Bíblia não está dizendo honre teu pai e a tua mãe que forem bons. Honra o teu pai e a tua mãe que ensinarem corretamente. Honra o teu pai e a tua mãe que forem certinhos, que forem sem problema. Não tem isso. Não tem. Ah, pastor, mas meu pai e minha mãe, é que tu não conheceu eles. Tu não conheceu, foi horrível. Ainda assim, honra teu pai e tua mãe. Mas meu pai e minha mãe, eles me colocaram para fora de casa, eles me abandonaram, eles fizeram acontecer. Honra teu pai e tua mãe. Ainda assim, tu honra teu pai e a tua mãe. A Bíblia não manda honrar os pais que forem bons somente, não tem exceção. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, seja grato. Tu não pode ser idealista demais. Todo pai e toda mãe são maus. Via de regra, todos são maus. A Bíblia fala que não existe ninguém bom. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. Todo pai, toda mãe vai ser mau, vai ter algum pecado, vai ter algum erro, vai falhar contigo em algum momento. Tu tem que honrar o pai e a mãe igual. Tu honra mesmo assim. Então não idealiza. Não idealiza, sabe? Meu pai tinha que ser desse jeito. Minha mãe tinha que ser assim. Minha mãe fosse assim. Eu honraria muito mais a minha mãe se ela fosse desse jeito. Eu honraria o meu pai, quem sabe, se ele tivesse tratado desse... Não. Tu honra. Só honra. Não tem condição. Não tem um se. Em segundo lugar, perdoe. Perdoe. Muitos, quem sabe a maioria dos que não perdoam os pais, acabam se tornando tal qual seus pais quando são adultos. Acabam sendo igual aos pais. Acabam sendo como eles.
Ou seja, o ódio, o rancor, a amargura vão acabar te matando. Tu tem que perdoar. Perdoe. Teu pai e tua mãe falharam contigo? Você tem algum trauma de infância? Aconteceu alguma coisa que tu carrega até hoje? Perdoa. Perdoa. A graça do perdão, ela é muito mais leve do que o amargor do rancor. Perdoa. Perdoe os teus pais, porque eles falharam contigo. Perdoe. Os erros que tu viu neles não são uma liberação para tu odiá-los, para tu guardar rancor. Entendido? Em terceiro lugar, dê honra. Dê honra aos pais. Foram maus, mas ainda assim, algo de bom teve. Mas eu nem conheci, e nós já vamos falar sobre pais desconhecidos. Ainda assim, tu está vivo, tu existe. Algo de bom teve. Algo de bom teu pai e tua mãe fizeram por ti. Tu está aí, está vivo. A vida foi algo de bom. Homenageie os pais, honre os pais. Fale sobre eles. Seja como Jesus. Jesus honrou os seus pais. Jesus honrou os pais. E ele também teve pais pecadores. E ele nunca desonrou. Em quarto lugar, dê exemplo. Dê o exemplo. Os seus filhos vão honrar você se eles verem você honrando seus pais. Como que tu quer que teu filho, quando for grande, lembre de você, o pai que só reclamava dos pais? Que só falava mal dos pais? Ou que ele viu o pai e a mãe falando bem, honrando os pais por meio de uma vida exemplar? Tu precisa dar o exemplo. Honre os teus pais dando exemplo. Dando exemplo. Você honra os seus pais destruindo essa ânsia, essa tendência de reclamar, de viver em murmuração pelos pais que tu teve. Ok? Perdoe e dê o exemplo. Mas quem não conheceu os pais? Eu não conheci. Eu nunca vi meu pai. Eu nunca vi minha mãe. E agora? Como é que eu faço? Então, em terceiro lugar, honre mesmo assim. Por que terceiro? Porque o sermão é meu, eu boto o número que eu quero. Tá errado? Tá errado. Eu mandei terceiro. Terceiro lugar. Tá, terceiro, segundo e primeiro. Inclusive a ordem era essa, porque a ordem de importância é essa. Tá ou não tá? Todo mundo olha para o Rafa lá, por favor. Tá ou não tá, Rafa? Muito obrigado pelo reconhecimento. Em terceiro lugar, honra mesmo assim, porque isso fará bem para você. Tu não conheceu os teus pais, não conheceu tua mãe, não conheceu teu pai, não interessa, honra mesmo assim. Porque isso não vai fazer bem para eles, a memória deles, para que as pessoas ouçam bem dele, mesmo que não foi bom. Não interessa, isso vai fazer bem para ti. Isso fará bem para ti. A Bíblia nunca critica, olha, tu honra demais teus pais. Tu honra demais. Não dá, para um pouquinho. Diminui isso aí. Tu é muito grato. Diminui a tua gratidão, sabe? Tu fala muito bem dos teus pais. Acho que tu tem que parar um pouco. Honra mesmo assim. Não conhecer os pais, honra eles mesmo assim, porque isso fará bem para ti. Tudo que glorifica a Deus, honrar os pais glorifica a Deus ou não? Sim. Tudo que glorifica a Deus faz bem para nós. Tudo que glorifica a Deus é para o nosso bem. Honrar os pais faz bem para ti. Em segundo lugar, seja o melhor pai e mãe que tu puder. Seja o melhor pai e mãe. Tu não conheceu os teus pais, tu não teve como ter o exemplo deles, mas tu pode ser um bom pai e uma boa mãe. A tua redenção, o que Jesus faz por ti e em ti, pode ser vista na próxima geração, pode ser vista nos teus filhos. Tu não conheceu os teus pais, mas os teus filhos podem dar exemplo do pai e da mãe que tu foi. Honra os teus pais sendo o melhor pai e mãe que tu puder. Tu tem que viver de um jeito, tu tem que viver de uma forma a que tu mostre para os teus filhos que eles são muito abençoados por ter você
como pai e como mãe. Os teus filhos têm que ter essa noção. Sabe o cartãozinho da escola? Você é o melhor pai do mundo, você é a melhor mãe do mundo. Tu tem que viver como se fosse mesmo. Viva a fim de dar exemplo para os filhos e ser o melhor pai, a melhor mãe. Viva desse jeito. E em primeiro lugar, tu viu, né, que eu fui primeiro, segundo, terceiro, quarto, daí terceiro, segundo, primeiro. Esse irmão é meu, eu faço o que eu quero. Em primeiro lugar, e o mais importante, apesar do Rafa discordar de mim, ame Jesus e seja parecido com Ele. Ame Jesus e seja parecido com Ele. É a melhor forma de tu honrar pai e mãe. Tu quer honrar pai e mãe que tu não conheceu? Viva para Jesus e se torne semelhante a Ele. Deixa Ele te moldar a imagem dEle. Tu vai honrar teu pai e tua mãe. É a melhor honra que tu pode dar aos pais. Jesus disse que as nossas boas obras honram a Deus, o teu pai. Ou seja, tu não tem como honrar o teu pai, tu não conheceu o teu pai, tu tem um pai no céu, honra ele. Dê honra ao teu pai que está no céu. Honra esse pai que até hoje vive por ti, se doa por ti. Faz isso. Você precisa viver de forma que as pessoas diriam: o teu pai ia ficar muito orgulhoso de ti. A tua mãe ia ficar muito orgulhosa de ti. Tu tem que viver desse jeito. Eu não conheci meus pais, eu não conheci minha mãe, não interessa. Ou eu tive pais maus, eu tive uma mãe má, não interessa. Viva tu de um jeito que as pessoas digam: se teu pai te conhecesse, ou se teu pai te visse agora, se tua mãe te visse agora, ele fica muito orgulhoso de ti, muito orgulhosa de ti. Porque tu é parecido com Jesus, porque tu transborda Jesus, porque tu vive para Jesus. Mesmo não conhecendo os teus pais, viva de forma que teu pai seja honrado, teu pai eterno. Amém? Em terceiro lugar, pais e mães são os responsáveis. Nós lemos Efésios antes do 1 ao 3, lembram? Vamos ler o 4? Que agora aperta um pouquinho para nós. Do 1 ao 3, Paulo falou assim: filhos, obedeçam ao seu pai e à sua mãe, porque isso é justo. E esse é o primeiro mandamento com promessa. Lembram? Agora Paulo vai falar aos pais. Efésios 6, versículo 4. O texto diz assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O teu ensino aos filhos tem que ser desse jeito, no Senhor. Você não pode fugir disso. Você não ensina do jeito que tu quiser. Tu não ensina do jeito que tu acha que tem que ser. Não, é no Senhor. Todo ensino aos filhos tem que ser no Senhor. Tu não pode te dar ao luxo de achar que tu sabe mais que Deus. E quando tu ensina do jeito que tu acha, do jeito que dá na telha, tu está mostrando em atitude que tu acha que entende mais que Deus. Tu acha que sabe mais. No fundo, Deus, deixa para mim. Ó, tá dominado, deixa para mim aqui, eu sei o que eu estou fazendo. No fundo é isso. Tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. E deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Esses dois termos. Outra hora eu falo com maior detalhe, mas os dois termos, disciplina e admoestação, basicamente, é o ensino prático e ensino teórico. Na disciplina, é aquela pessoa treinada, disciplinada. É a pessoa. Lembra que eu dei o exemplo na reunião de homens do atleta, que ele é disciplinado? É isso. Na admoestação, é você ensinar por meio de encorajamento. É o que sai da tua boca. Ou seja, tu tem o poder em ti. Papai e mamãe, tu tem o poder em ti de encorajar os filhos. Tu tem o poder em ti de ensinar por meio de encorajamento ou de desânimo, de frustrar os teus filhos com o que sai da tua boca, de fazer com que os teus filhos vivam uma vida frustrada, triste, desanimada com o que sai da tua boca. Você tem esse poder, você pode estimular ou arruinar a vida dos teus filhos.
Deus deu tanto poder aos pais que tu pode estimular a vida deles, encorajar a vida deles ou arruinar a vida deles. Não é à toa que a gente vê muita gente hoje traumatizada. E eu sei que vai ter muito, trauma dos pais, meu pai me... Não, mas eu estou falando do trauma verdadeiro. Tem muita gente que vive hoje frustrada, quebrada, porque o pai e a mãe não souberam ensiná-los. Tu tem esse poder. Só que, lembra o Homem-Aranha? Quanto maior os teus poderes, maior a tua responsabilidade. Eu estou conquistando os adolescentes hoje, né? Eu estou demais, Peter Parker. Se tu tem esse poder, tu vai ser cobrado disso. Se Deus te deu essa capacidade, Ele vai querer que tu preste contas disso. Tu vai ter que chegar diante do Senhor, o Criador do universo, aquele que é o verdadeiro Pai, o Pai perfeito, e dizer que tipo de pai tu foi. Tu criou, tu ensinou na disciplina e admoestação dele ou não? Ou foi da tua maneira, ou foi como tu achou que tinha que ser? Tu tem que ensiná-los e ajudá-los a cumprir o 5º mandamento. Tu pode ensinar eles, ajudar eles a cumprir esse mandamento, ou tu pode ensiná-los a desobedecer esse mandamento. Está em ti. Como tu vai fazer? O que tu vai fazer? Então, em primeiro lugar, pais, papai, mamãe, em primeiro lugar, veja os seus filhos como eles realmente são. O que eles são? Uma bênção. É ou não é? A Bíblia chama eles de bênção ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem somos nós para pensar o contrário? Às vezes é uma bênção complicadinha, né? Mas são bênção ainda assim. É uma bênção meio... Olha ali, ó. Tá vendo a bênção, ó? Em vez de parar sentada, senta, minha filha. Entendeu? É esse tipo de bênção, mas ainda assim é bênção. Os filhos são bênção. O Salmo diz, os filhos são herança do Senhor. É uma bênção, uma dádiva que Deus concede. Gênesis diz, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos. Antes de Deus dar a ordem para multiplicar, Ele os abençoa. A ordem da multiplicação, ou seja, os filhos, são uma bênção. Filhos são bênção, e tu precisa ver os teus filhos dessa maneira. Os filhos são bênção do Senhor. Salmo 127, verso 3 diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Filhos são bênção, e aqui nós vemos crianças assim, bênção. Nós nos alegramos com isso aqui, ó, esse barulho de choro, esse barulho de confusão, porque são crianças, é vida. É vida no meio da igreja. Filhos são bênção, e os pais precisam ver eles assim. Os filhos não são um fardo, apesar de que a cultura hoje quer que tu veja eles assim. Tem 2 problemas hoje, os filhos, as crianças e os velhos. Eles são vistos como fardo. O filho, tu aborta, mata. Os velhos, põe no asilo. Põe no asilo, tu não precisa te preocupar, bota no asilo, deixa lá. Só paga, tu tem condições, paga um valor mensal e deu, bota lá. O mundo hoje está te ensinando, ele está te doutrinando de que filhos e idosos são um fardo. Nós não vemos assim. Nós não vemos eles desse jeito. Em segundo lugar, papai e mamãe, os filhos são responsabilidade tua. Os filhos que tu tem, que Deus te deu, são responsabilidade tua. Não terceiriza. Os teus filhos não são responsabilidade do governo, da igreja, dos amigos, não são responsabilidade da polícia, não são responsabilidade do centro de reabilitação. São responsabilidade tua. Tu tem o dever de ensinar os filhos. Olha só a responsabilidade que o pai deve ter com os filhos. Abre em Jó capítulo 1.
Jó capítulo 1, verso 5. Nós estamos indo para o final já, ok? Não vou demorar muito mais, mas tenha um pouquinho de paciência. É importante isso aqui. Os pais são responsáveis pelos filhos em tudo. Jó capítulo 1, verso 5. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, por que um ciclo? Porque os filhos faziam banquetes cada um na sua casa e convidavam os irmãos. Lembram? Eles faziam um ciclo, eles iam repetindo. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos... Olha só a piedade do cara. Como ele se vê responsável pelos filhos. Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Olha isso aqui. Os caras já tinham a casa deles. Eles tinham os banquetes deles. E Jó estava preocupado. Não só com o bem-estar material, físico, financeiro, espiritual. Ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifícios. Alguma vez, eu não quero que tu me responda, é uma pergunta retórica, mas alguma vez até hoje, tu levantou de madrugada uma única vez para orar pelos teus filhos? Eu não estou dizendo uma vez por semana, uma vez por mês. Eu não estou dizendo... Não. Eu estou perguntando, tu já levantou uma única vez na tua vida até hoje e dobrou os teus joelhos e orou a Deus, te colocou diante do Senhor como responsável pelos filhos? Se tu nunca fez isso, hoje é o dia que tu precisa te arrepender. Não é mudar a tua atitude, não, isso é consequência. É te arrepender. Porque diante do Senhor, tu é responsável por eles, inclusive espiritualmente. Inclusive espiritualmente. Os filhos são vulneráveis. Eles são vulneráveis. Eles vão aprender. Não é uma questão de se vão ou não. Eles vão aprender. A questão é com quem e o quê? Você, papai e mamãe, tem que ser o primeiro pastor na vida deles. A primeira a ensinar os filhos. Você precisa ser a primeira a evangelizar os filhos. Tu não pode deixar para depois isso. É uma coisa que a criança tem que nascer e já ir ouvindo dentro de casa. Senão, eu já falei aqui, senão o mundo aí fora está louco para ensinar eles. Está louquinho para ensinar. A escola vai ensinar. Os colegas vão ensinar. Os amiguinhos na rua vão ensinar. O traficante vai ensinar. Alguém vai ensinar. Depois que tu perdeu a mão, não adianta mais. Nós falávamos isso um tempo atrás, quando nós ainda fizemos a reunião de homens lá na garagem de casa. E eu disse para os homens, nós temos uma janela de oportunidade. Presta atenção nisso aqui. Nós temos uma janela de oportunidade. Tu tem os teus filhos desde que nascem até ali os seus 14, 15, e às vezes nem vai tanto. Se tu perder o coração dos teus filhos, cara, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de tu perder o coração dos teus filhos, porque o mundo está louco para agarrar eles. O que adianta tu trabalhar, se matar trabalhando, fazer o que for, formação, vou fazer cursos, vou me formar, vou fazer pós, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e os teus filhos estão ali, a Bangu, e o mundo louco para pegar eles. O que adianta? O que adianta Deus te dar o que há de mais importante? Deus está dando para ti, aos teus cuidados, a imagem dele, e tu está desprezando isso. O que adianta?
Entendido? Nenhum governo, presta atenção, nenhum governo é capaz de fazer o que um pai, uma mãe, cheios do Espírito Santo, podem fazer. Não há governo no mundo capaz de fazer o que um pai cheio do Espírito Santo pode fazer. Não há nenhum governo no mundo capaz de fazer algo que uma mãe cheia do Espírito Santo pode fazer na vida dos filhos. É razão suficiente ou não para tu te encher do Espírito Santo? É ou não é razão suficiente para tu dobrar os teus joelhinhos diante do Senhor e clamar a Ele por enchimento? Em terceiro lugar, e último, o seu filho é seguidor seu. O teu filho é teu seguidor. Presta atenção nisso aqui, presta muita atenção. Numa casa cristã, numa casa de crente, não existe democracia. Não tem democracia. Quem manda é papai e mamãe. Filho obedece. Eu não estou dizendo que tu não possa ouvir os filhos, a decisão é que é tua. Filhos obedecem, filhos seguem. O papai e a mamãe dão a ordem, eles decidem, eles agem e os filhos seguem. Foi o que Josué fez. Josué 24, verso 15. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué não fez uma votação. Josué não fez um debate. Vamos decidir agora o que vocês acham. Cada um dê sua opinião. Escreve num bilhetinho, depois a gente vê o resultado. Não. Josué decidiu. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Ele decidiu, ele tomou a decisão e a família seguiu ele. Não tem democracia numa casa cristã. Se tu quer ver a tua casa indo em direção ao abismo, é só tu deixar todo mundo decidir, fazer o que quer. É só tu deixar os filhos agirem da maneira que quiserem. Pais decidem e filhos seguem. Tu só abre para votação, para democracia na casa, e aqui eu não estou dizendo que tu nunca faz. Tu pode fazer, vamos decidir o que a gente quer, pizza ou hambúrguer. Aí os filhos podem votar, não tem problema. Vamos comer hoje em restaurante ou vamos fazer uma coisa em casa? Faz uma votação ali, não é essa a questão. Agora, as coisas importantes, as decisões primordiais da vida, os pais decidem. Tu não abre para a democracia, tu só abre se tu odeia os teus filhos. Deixar o filho decidir. Filha, decide que Deus tu quer servir. Vive a vida que tu quiser viver. Faz do jeito que tu quiser. Tenha os amigos que tu quiser. Escolha os teus próprios amigos. Vai aonde tu quiser. Frequenta os lugares que tu achar melhor. Tu odeia o teu filho se tu deixa ele fazer isso. Entenda. No primeiro sermão eu falei das implicações, né? Lembram? Nós entendemos que esse mandamento aqui, ele é em primeiro lugar aos pais, mas ele se expande para toda a autoridade. Toda a autoridade. Então, os filhos são ensinados a obedecer os pais, porque quando forem adultos, eles têm que ser bons cidadãos, que honram as autoridades, que respeitam as autoridades. Tu quer ver uma coisa? É só tu observar. O empregado que honra o patrão, ou as empresas são cheias de gente reclamona. Funcionários que não veem a hora de colocar a empresa na justiça. É ou não é? No Brasil, principalmente. Esposas que honram como os maridos, se submetendo. Tu tem que ser submissa ao marido, submissa, obedecer o teu marido. O problema é que falar isso hoje é complicado, né? É obediência. Submissão é obediência. O homem manda na casa. Mas claro que como pecador que ele é, ele precisa de ajuda. Por isso você é a ajudadora dele. Amém ou não amém? Então esse mandamento ele vai ser para toda a autoridade. Toda a autoridade. A Bíblia manda, presta atenção, a Bíblia manda
empregados honrarem o patrão. Ela vai dizer servos honrem seu senhor. Mas hoje não tem mais escravo, é empregado honra o patrão. A Bíblia manda as esposas honrarem o marido, se submetendo. A Bíblia manda os membros se submeterem, honrarem os pastores. Domingo que vem é o dia do pastor. Eu quero só ver, eu estou ansioso pelos presentes que eu vou ganhar. Eu estou tão ansioso pelos presentes. Eu fico só imaginando. Eu vou ter que vir com 2 carros, eu e a Su, cada um com um carro para poder levar os presentes para casa. A Bíblia manda os membros honrarem seus líderes. A Bíblia manda os jovens honrar os mais velhos. A Bíblia manda os cidadãos honrarem as autoridades. Esse mandamento não é só para pai e mãe. Esse mandamento é Deus ensinando as crianças desde pequenas a se submeterem às autoridades, a honrar a autoridade que ela terá durante toda a sua vida. Entendeu? Entendeu ou não? Fique de pé. A má notícia é que Adão quebrou esse mandamento. Adão quebrou isso aqui. Ele não honrou o seu Pai eterno. Adão não honrou a Deus. Ele desobedeceu a Deus. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele desobedeceu a palavra de Deus. Continua prestando atenção aqui. Eu ainda tenho algo para falar. Adão quebrou esse mandamento. Ele quebrou. Ele não levou em consideração a palavra do Pai. Adão não honrou o seu pai. Ele teria dias prolongados se tivesse. Por causa do pecado, a vida foi encurtada. A boa notícia é que Jesus guardou esse mandamento. Jesus sempre honrou os seus pais. Jesus sempre fez aquilo que agradava ao seu pai. Ele disse, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Jesus honrou o seu pai em tudo que ele fez. Na cruz, quando estava morrendo, isso aqui é poderoso demais. Jesus estava na cruz, pregado, e o que ele fez quando viu Maria? Ele pega alguém e deixa de responsável para cuidar da sua mãe, porque ele não poderia. Ele diz, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Por favor, toma conta de minha mãe. Eu não posso agora, eu estou preso nessa cruz. Jesus estava honrando a mãe dele até na cruz. A boa notícia para filhos rebeldes, filhos pecadores, e casualmente todos nós aqui somos filhos que cometeram pecado. A boa notícia é que Jesus é um filho que nunca desobedeceu. Tem um filho, existe um filho que nunca quebrou esse mandamento. E nós precisamos dele. Nós precisamos desse filho, esse filho perfeito, esse filho que honrou o pai e mãe terrenos, esse filho que honra o Pai eterno. É dele que nós precisamos. Olha, Deus poderia ter dito assim, ó, filhos, honra teu pai e tua mãe, senão... Poderia ou não poderia? Deus é Deus e ele é livre, ele faz o que ele quer. Deus poderia ter dito, filhos, honra teu pai e a tua mãe, senão... Sabe, uma ameaça, senão vai dar ruim, senão vai ser isso, senão aquilo, senão eu vou te matar, senão vai para o inferno, senão sei lá o quê. Deus poderia ter feito isso. O que ele fez? Ele faz uma promessa. Filhos, honra teu pai e tua mãe, para que tenha longas vidas sobre a terra. Ele dá uma promessa. Esse mandamento é bom. Isso aqui é bom. Filhos, prestem atenção. Isso é bom para nós. É bom. Isso e disso depende todos os nossos relacionamentos. Como eu disse no início, o problema é que nós temos problema com a autoridade. E eu falei que nós fomos alagiados ontem. Sabe o que é isso? Uma igreja morreu. Sabe por quê? Porque eles não honraram a autoridade que tinham. Havia um pastor naquela igreja e ele não foi honrado. Ele não foi honrado. Eles mataram a igreja por não honrar.
E honra que eu digo não é considerar o pastor, elevar o pastor, elogiar. Não é só isso. Não é isso. É servir junto, aliviar a carga. Hebreus capítulo 13 diz que vocês têm o dever de me ajudar no serviço, para que eu não faça o meu serviço chorando, gemendo. Nós temos um grande problema com a autoridade. Tanto que a gente reluta hoje quando houve sujeição, submissão, obediência. Nós não queremos isso. Só que Deus não vê problema nisso. Se Ele manda, é porque é para o nosso bem. Se Ele manda, é porque é para o meu bem, para o teu bem. Amém? 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 Crianças, amém? Amém ou não amém? Vamos orar? Nós vamos orar e nós vamos responder esse sermão, em primeiro lugar, cantando a esse Deus que é nosso Pai. Honra o teu Pai cantando a Ele. Canta, ergue as tuas mãos, honra o teu Pai, louvando, bendizendo o nome dEle, exaltando a esse Deus, glorificando o seu nome. Em primeiro lugar, nós vamos cantar. Em segundo lugar, nós vamos cear. Tu responderás esse sermão vindo e mostrando que tu faz parte da família de Deus, que Deus é teu Pai. A ceia é isso. São filhos mostrando que fazem parte da família. Filhos que mostram que estão em comunhão com seu Pai por meio de Jesus Cristo e seu sacrifício. A ceia é o pão. Você pega o pão e mergulha no copo, na taça de vinho ou suco. Taça bronze é vinho. Antes eu sacaneei a Kelly, tem certeza? Mas ela, ela foi firmona. Eu queria confundir ela, não, tem certeza. Taça bronze é vinho. Taça dourada tem suco. Para quê? Para mulheres grávidas, crianças, abstêmios e fracos. Na taça bronze é vinho, tem álcool. Tu mergulha o teu pão onde tua consciência estiver ok, onde ela estiver em paz. Certo? Quem participa da ceia? Isso tem que ficar bem claro. Cristão. Quem está em comunhão com Deus. Quem serve a uma igreja. Quem serve a uma igreja. Em terceiro lugar, nós vamos responder ao sermão ofertando. Se nós estamos na família de Deus e consideramos a família de Deus, nós precisamos abrir a carteira também. Como que tu sabe se tu ama alguma coisa? Um dos termômetros é se tu investe naquilo ali. Eu amo livros e a minha casa é cheia de livros. Entende? É um termômetro. Se tu abre a carteira, se tu investe em algo, aquilo ali tem valor para ti. A família de Deus, ela é valorizada se tu investe dinheiro também. E nós precisamos. Nós temos muita conta para pagar. Nós agora compramos mais um aparelho ali para transmissão. Enfim, nós estamos investindo. O dinheiro está sendo usado. Nós queremos que a missão avance. Nós queremos que mais pessoas conheçam Jesus. Isso aqui é por Jesus. É tudo sobre Jesus. Amém? Vamos orar? E mais um detalhe. Aqui na frente, ou ali talvez, pode ser ali, né? Daí não atrapalha o pessoal. O pastor Daniel vai estar com óleo de unção. Pessoas que estão enfermas e queiram oração, pode ir ali, peça oração para ele, e ele vai orar ungindo com óleo. Por quê? Porque a Bíblia manda. A Bíblia manda orar ungindo com óleo. Tem muita gente sensacionista hoje que diz, não, aquilo era para cura de uma ferida, de um ferimento. Mas não era só isso. Não era só isso, porque ele fala da oração da fé. Entendido? Se alguém precisar, venha até aqui, ele vai orar por você com imposição de mãos e unção com óleo. Inclina a tua cabeça. Pai, nós te louvamos porque tu é um pai. Nós te louvamos porque tu é bom. Além de ser um pai, tu é bom. E além de ser bom, tu é tão bom, tal qual nós não merecíamos. Obrigado, Senhor, por nos colocar em tua família. Obrigado por nos adotar mediante o sacrifício de Cristo. Obrigado pela fé que temos, porque Cristo é nosso Senhor hoje e por isso nós somos filhos. Filhos adotados, filhos que estão na família de Deus. Coisa boa, Senhor, saber que nós temos um Pai. E agora ajude-nos a viver para a tua honra, que nós venhamos honrar esse Pai que está nos céus.
Abençoe-nos, ó Deus, para que a nossa vida seja condizente com o testemunho que damos, com aquilo que falamos. Abençoe-nos, Senhor, para que a nossa vida venha honrar os nossos pais terrenos, que nós possamos viver não com amargura, não com decepção, frustração, não com rebeldia, mas que nós possamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, vivendo de forma que eles sejam honrados e o Senhor muito mais. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.